é o modelo GameReader que eu estou fazendo aqui. Então, o interessante é que você já zere a posição dele, certo? Então, ele tem que ficar aqui, ó, na posição 0, que é no meio desse X, que é o nosso grid. Aqui embaixo a gente tem 3 valores, o valor de X, Y e Z, é justamente o valor, né, a posição que ele tem, que ele está nesse grid, certo? Então, eu vou aqui zerar, com o botão direito eu posso clicar nessas setinhas e ele zera, certo? Tranquilais, pronto. Agora sim vamos começar o nosso trabalho. Você vai pegar aqui, ó, a seleção de elemento, ou seja, a seleção de tudo, daquele elemento ali em questão que você está produzindo. Ele vai selecionar tudo. E aí você vai descer aqui, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Você vai ver que tem aqui, ó, Polygon, Smooth, Groups. Smoothing Groups, né? Então, o que é que significa isso? Você vê que ele está todo quadrado, né? Ele tem faces bem definidas. Eu quero que essas faces não sejam bem definidas. Elas precisam meio que... A transição entre elas não pode existir. Não pode existir essa linha reta aqui, ó. Essa quebra de luz aqui, ó. Muito abrupta. Tem que ser suave. Por quê? Porque lá na texturização eu vou usar um sistema que vai se utilizar desse mecanismo para inserir uma textura, e nessa textura, nesse mapa de textura, a gente vai resgatar essa quinazinha aqui. Com isso, a gente vai ter o poder de trabalhar nessas quinas na parte de texturização, certo? Então é algo muito importante. Talvez fique muito solto explicando dessa forma, mas quando chegar no devido momento, tudo vai se explicar, beleza? Agora você vem aqui, ó. Você vê que ele tem alguns números clicados. Cada um desse aqui pode ser uma face. O que eu quero é que todos sejam apenas uma face. Então eu vou dar um clear all, ou seja, limpar tudo. E vou clicar só no número 1 aqui, ó. Puf. Você veja que aparentemente, né, esculhambou tudo, ficou feio e tal. Nossa casinha aqui tá paia agora, nosso prédio. Mas não se preocupe, porque esse é o processo correto, né? Quando eu criar os mapas de normal, e dentre outros, a gente vai ajustar essa iluminação a partir dos mapas de texturas, como eu já disse, ok? Tranquilais. Agora você vem aqui em Modify List e aplica o Unwrap UVW. Aqui, ó. Unwrap UVW. O que é isso aqui? Esse é o modificador, né, o recurso do 3ds Max, que vai nos possibilitar fazer com que todas essas faces fiquem numa forma plana, como se fosse um papel, para que ali eu consiga texturizar, né? Pintar, colorir, de uma forma bem mais fácil, simples, certo? E dinâmica. Ao passo que quando eu faço isso, eu consigo colocar imagens ali. Se eu não faço um mapa UV, que a gente chama, eu não vou conseguir colocar imagens, eu só vou conseguir colocar cor, certo? Iniciar com o Unwrap UVW, certo? E como é que eu faço essa abertura de malha? Eu tenho 3 formas aqui, né? 3 formas de seleção. Seleção de vértex, de linha e de polígono. Eu acho bem mais produtivo você fazer ou com a linha, né, com as edges, ou com os polígonos. Tanto faz um ou outro, certo? E assim, como esses prédios eles vão ficar em último plano, em terceiro plano, em quarto, em quinto plano, ou seja, muito distante de onde está acontecendo o jogo, eu não preciso me preocupar se vai ficar muito bem feito essas UVWs. Isso faz com que a gente poupe tempo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer bem diretão mesmo aqui, ó. Cada lado desse vai ser uma etapa da textura, certo? E assim a gente finaliza um pouco mais rápido, tá? Mas vamos lá, ó. Você vem aqui lá embaixo e tira essas marcações pré-definidas, porque ele tenta, né? Ele tenta fazer uma marcação, mas dificilmente ele vai acertar. Então a gente tira essa marcação que se chama Map Scenes, e aí depois que você tira essa marcação já pré-definida pelo Max, o que eu devo fazer é a minha própria definição. Então eu vou selecionar aqui a Edge, como eu já disse. Então essa parte aqui de cima vai ser uma coisa, posso dar 2 cliques aqui, ó. Ele faz o loop completo. Por isso é muito importante a gente sempre trabalhar com os loops perfeitos. Não tem muito segredo fazer uma abertura de malha, cara.
Só ficar realmente atento para não... Opa, olha, aqui já é um erro. Na verdade, eu acabo de achar um erro na malha. Percebo que eu vou ter que voltar lá. Certo? Qual é o erro? Veja só. Esse polígono aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Isso aqui vai fazer com que a nossa textura não se encaixe do jeito correto, tá? Vai ficar quebrado. Então eu preciso corrigir, né? Ele precisa ter no mínimo 3 e no máximo 4, certo? 4 vértices. Como vocês podem ver, no nosso tem 5. Como é que eu faço para resolver isso? Infelizmente, vou ter que tirar aqui o que eu já fiz. Mas não tinha feito quase nada, né? E aí eu venho, pego aqui a seleção de linha, de edge, e eu preciso criar uma linha daqui para cá, tá? Então eu vou selecionar essa edge aqui e vou clicar em ring. Ele vai fazer um loop completo até o outro lado, ó. Certo? Esse loop completo é importante porque eu vou usar um recurso chamado connect. O que é o connect? O connect, ele cria uma linha cortando todas aquelas que estavam selecionadas, ó. Tá? E aqui eu tenho um controle de configurações dele. O controle comporta a quantidade, olha, de linhas que eu vou criar. Eu só quero uma. Se eu tiver mais de 2, eu posso trabalhar no espaço entre elas aqui nessa segunda opção. Não é o caso. E na terceira opção, eu posso mover ela, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou mover ela até onde eu preciso, que é mais ou menos aqui. Vamos pegar aqui a visão de baixo. Para a gente ver como fica mais ou menos. Não precisa ficar perfeito, mas quanto mais próximo, ok. E aí eu vou dar um ok aqui. Depois que eu já tenho linha aqui, eu só preciso conectar esse vértex com esse vértex. Aí eu vou lá, pego a seleção de vértex, seleciono um, seleciono o outro e connect. Ou então, só o botão direito e connect também do mesmo jeito, ó. Já foi o primeiro. Vou do outro lado, seleciono os dois, botão direito, connect, ok? Agora, para que isso não ocorra de novo, eu vou dar uma olhada geral no meu modelo, tá? Para que a gente não faça retrabalho de novo, né? Porque imagina se eu já estivesse bem no final e eu tivesse descobrido aquilo. Aí ia ser bem paia, né? Bem chato. Então, estou aqui ajudando o Max a me ajudar, certo? Pronto, fechou. Agora eu vou lá, seleciono novamente aqui todos com a seleção de elemento, desço lá embaixo e dou uma olhadinha aqui, né? Se tiver só um botão marcado, tá ok, não preciso fazer de novo. Se tivesse vários, eu posso dar um clear e clicar só em um, tá ok? E aí você vem aqui, desmarca a seleção e insere o Unwrap UVW, ou Wrap UVW, certo? Depois você desce lá embaixo, desmarca o Map Scenes, a gente já viu por quê, né? Pega aqui a seleção de Edge e começa os trabalhos. Mais uma vez.